a pessoa do presidente pela iniciativa dessa audiência pública. Eu acho que, pelo período em que atuei aqui como procurador do município, acho que a gente nunca teve uma participação tão grande, uma discussão tão ampla com relação a assuntos tão importantes no âmbito do município, que isso se repite, inclusive, com relação a outros temas de importância e que vão trazer realmente consequências tanto para a vida do funcionário como para a vida da população de Joaquim Gomes. Também agradecer a presença de representantes da Câmara de Vereadores e também solicitar que essas interferências, essas ponderações também sejam feitas em outros momentos para poder contribuir para o debate e contribuir para uma melhor construção legislativa no âmbito do nosso município. Inicialmente, com relação à questão da Lei de Gestão Democrática, como muito bem dito pela primeira colega que veio aqui na tribuna, ela é uma lei de iniciativa do próprio município, não era uma demanda realmente do sindicato. Então, para deixar bem claro que, partindo dessa premissa, é a intenção, sim, do município, até porque partiu dele essa iniciativa, não do sindicato, dada a importância da lei e, sem contar, obviamente, que se trata de uma imposição legal. Não é dado ao município a opção de escolher ou não cumprir o que determina a lei do Fundeb. E como sendo uma das condicionantes para recebimento de recursos no ano que vem, a gente tem que realmente se debater e discutir sobre esse processo de gestão democrática. Só resgatando alguns pontos com relação a algumas críticas que foram feitas com relação à lei, eu sempre, nas oportunidades que tive de vir na tribuna da Câmara e quem me procurou também fora da tribuna, na prefeitura, eu sempre disse que nunca fui nem quero ser, até porque o maior equívoco do ser humano é querer ser dono da razão. A gente está aqui sempre para evoluir e para aprender. E comigo não é diferente, não vai ser hoje. Agora foi publicado da Oficial da União uma resolução de uma comissão junto ao Ministério da Educação que tratou de algumas diretrizes que necessariamente deveriam estar nessa lei, que não foram observadas, tendo em vista que, à época, quando foi enviada, ela não existia. Também, levando em consideração algumas ponderações que foram feitas, inclusive eu iria até solicitar, eu não me recordo agora, me perdoe, o nome da primeira colega que veio na tribuna. Laisa, isso. Você fez algumas ponderações, eu vi que tinha algumas anotações, inclusive. Eu gostaria, se fosse o caso, até porque a gente tem um prazo bem exíguo para aprovação dessa lei, e para que esse texto seja construído e aprovado de forma a atender os anseios de toda a coletividade, que me fosse fornecida essas observações, porque, somadas às exigências novas e às disposições novas que saíram nessa resolução do dia 28 de julho, eu queria fazer essa alteração no projeto atual, já com a garantia de que vou me ponderar e observar detidamente todos os pontos que foram abordados. Com relação agora à questão do PCC, muito já foi dito aqui e esclarecido de como é que se deu toda a tratativa. A gente buscou, acho que o vereador inclusive participou de algumas reuniões, o presidente da Câmara também participou de algumas reuniões, alguns outros vereadores também se inteiraram acerca do assunto. Nós tivemos, acho que 2 ou 3 reuniões em Maceió tratando da temática. Muitos dos servidores que aqui estão hoje também participaram naquela oportunidade e foi, como o professor Milton dito, colocar de mesa 2 propostas para que o servidor pudesse deliberar. E como foi dito, inclusive, salvo engano, pelo próprio presidente, na oportunidade, o servidor tinha, sim, conhecimento de que iria ganhar de um lado e ceder do outro, como toda e qualquer negociação. Como se faz política aqui e em todo o canto do mundo, em Maceió, em qualquer outro local. Então, naquela oportunidade, já tinha sido repassado para os representantes do sindicato que haveria, sim, necessariamente que se reformular aquelas projeções, horizontal, vertical, tudo isso havia sido dito previamente, sim. E quando foi enviada a proposta, foi escolhida a proposta, como o professor Milton falou, com relação a um reajuste que seria diferenciado a depender de cada classe profissional e teria, sim, esse achatamento. Como o professor Milton falou, acho que teve algumas ponderações naquele relatório que o senhor fez, que um deles tratava da questão sindical, também não tem oposição nenhuma com relação a isso, até porque é uma determinação constitucional, estando na lei ou não, aquilo ia ser cumprido, é até meio que relevante essa discussão aqui, há consenso com relação a isso. E com relação a um pedido de majoração no prazo de 10 dias para 15 dias no eventual recurso, no processo, também é uma questão que a gente não tem problema nenhum com relação a isso. A questão relativa a querer ter do achatamento dessa progressão, que não vai perder direito. O plano hoje, da forma como se encontra, se for para ser mantido, pode mandar a Justiça determinar que a Prefeitura pague, como o professor Milton falou, o orçamento da educação hoje, para cumprir o plano da forma como está, é 130% do que nós recebemos.
Então, não fecha a conta. Essa conta não se fecha, tá? Como o professor Milton disse, ele está com todos esses arquivos, os dados. Acho que o vereador agora que me sucedeu na palavra falou da importância de que o município abra as contas para que o servidor tenha acesso a essa informação. Isso foi feito previamente, vereador. Inicialmente foi fornecido toda a documentação contábil para o professor Milton e a mesma documentação foi encaminhada para o sindicato para que pudesse confrontar e, com a apresentação do plano, saber se realmente era o melhor cenário ou se haveria uma outra proposta apresentada pelo sindicato, que não houve. Houve a aceitação naquele momento inicial da primeira proposta. Então essa discussão também foi superada naquela oportunidade. Esse cuidado houve com relação à apresentação dessas contas públicas. Então, o que a gente tem hoje? Um movimento grevista que, na questão relacionada à educação e PCC, queria-se que houvesse a implantação da parte financeira, enquanto o texto da lei ainda não tinha sido sequer discutido e aprovado na Câmara. Não tem como se fazer uma coisa. Eu não tenho como pegar um projeto de lei e aplicar logo de cara o percentual de 40%, 30%, 15%, 20% que foi explanado pelo professor Milton já no contra-cheque de vocês, sem que a lei seja aprovada. E para que a lei seja aprovada, ela tem que ser aprovada em sua totalidade. Eu não tenho como aprovar um artigo da lei e continuar discutindo o resto. Não é assim que o processo legislativo funciona e os senhores, como vereadores, são bem conhecedores disso. Então, o intuito aqui não é de confronto com o servidor, não fomos nós, inclusive, que provocamos o Tribunal de Justiça. O sindicato foi que entrou com ação declaratória de legalidade de greve junto ao Tribunal de Justiça e o desembargador Orlando Rocha deu uma decisão contrária aos interesses do sindicato. Ele não declarou a legalidade da greve, inclusive possibilitou, que era um dos pedidos do sindicato para não ter corte de salário, ele textualmente garantiu esse direito ao município. E se não houve trabalho, o prefeito não pode fazer o pagamento, é uma condição sine qua non. Não é uma deliberação nossa. Que deixe bem claro isso, servidores, não fomos nós que fomos ao judiciário. Eu não entrei com ação declaratória de greve, de ilegalidade de greve. O próprio sindicato foi quem procurou e bateu a porta do judiciário e, felizmente ou infelizmente, acertadamente ou não, decisão judicial se cumpre. Ela se recorre, se discute, mas ela se cumpre. Então, só para resgatar a verdade, não há uma perseguição, não é retaliação, na verdade é cumprimento de uma determinação judicial. Só para deixar claro esse ponto. A ação foi intentada pelo próprio sindicato e o judiciário não acolheu as razões que justificariam, naquela hipótese, no entender do sindicato, a proposição da greve. Isso vai ser julgado no mérito? Vai. Quando? Não se sabe. É salutar que a gente sente e tente apaziguar a situação. Inclusive, um dos motivos da presença hoje do doutor Leonardo aqui é justamente sensibilizado com a situação pela qual o município vem passando, preocupado com relação a eventuais desgastes que os nossos alunos, que já vêm castigados por conta de uma pandemia, venham a sofrer caso essa greve se perpetue por mais tempo. Isso é um outro tema, o tema que está posto em debate hoje aqui na Câmara não se trata da greve, eu só estou fazendo essas ponderações porque algumas palavras foram ditas com relação a isso, mas com relação aos dois projetos de lei que são objeto da audiência pública de hoje, com relação ao primeiro deles, que é a questão da gestão democrática, já estou de pronto aqui, garantindo que vai ser feita a reformulação do seu texto para que se observe a resolução que foi publicada posteriormente ao envio da lei na Câmara, e observando também as ponderações que foram feitas pela colega, porque, como eu disse, nada que está ruim não possa ficar bom, nada que está bom não possa ficar melhor ainda. Então, se a lei, da forma como está hoje, precisar de alguns reparos, o momento oportuno é esse, e essa é a razão de existir, inclusive, o Poder Legislativo. É papel sine qua non desse processo legislativo essa discussão. Então, nós nos colocamos à disposição para que seja feita essa... Acho que é uma emenda que a gente vai fazer para poder alterar alguns dispositivos dos artigos dessa lei. Eu pretendo, inclusive, mandar isso ainda hoje para a assinatura do prefeito, para poder estar enviando para a Câmara no mais tardar, amanhã pela manhã. Então, por isso que eu queria, quando eu acabasse aqui, eu já conversar contigo para poder pegar essas informações, tá? E com relação à questão do PCC, só reforçar os esclarecimentos todos que foram feitos pelo professor Milton. Tudo foi discutido no âmbito do sindicato antes do envio do projeto para essa Câmara. A discussão está posta em mesa. Acho que os senhores ainda vão me suceder, outros aqui na tribuna, que vão contribuir para o desenvolvimento saudável dessa discussão. E os senhores vereadores vão ter a oportunidade de, após ouvir todos aqui presentes, deliberarem e aprovarem, não aprovarem,
entender e fazer o que bem entender com relação às atribuições que lhe cabem. Eu, mais uma vez, me coloco à disposição, como sempre, para qualquer eventual dúvida, qualquer necessária intervenção que possa ser útil para a discussão do tema. Muito obrigado.